Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos ter a aula sobre a história da filosofia, desde o período antigo até a idade contemporânea. Nós vamos passar aí por alguns filósofos e algumas correntes filosóficas que foram importantes para a passagem, principalmente da Idade Antiga para a Idade Média e assim por diante. Vamos começar, então, lá pela Idade Antiga, 600 anos mais ou menos antes de Cristo vir ao mundo. E aí, nós vamos entender que existem três principais filósofos, ou melhor, os mais falados filósofos deste período, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Claro que não vai dar para eu falar exatamente o que cada um fez, mas nós vamos passar por alguns pensamentos aí, por algumas ideias principais destes filósofos. O que mandava neste período era a questão da razão. Então se questionava muito, se perguntava muito, tanto que Sócrates, ele era um dos filósofos que mais questionava a questão da religião, mais se questionava sobre a questão da cultura onde ele vivia também. E aí, Sócrates cria um método chamado método dialético ou maiêutica, que para chegar à essência de um pensamento, eu preciso questionar, eu preciso perguntar. Em um diálogo entre duas pessoas, eu preciso questionar cada vez mais até chegar à essência desse pensamento. Platão, ele já cria uma teoria chamada mundo das ideias. O que significa isso? Que já existe, em uma outra dimensão, um mundo perfeito, um mundo imutável, e que aqui onde nós vivemos é apenas uma cópia deste mundo, né? Então, é mais ou menos aí o pensamento sobre Platão, e aí ele cria também o mito das cavernas. Eu preciso sair deste mundo para iluminar, para conhecer e para se questionar sobre o mundo externo, não só ficar com aquilo que nós acreditamos e como nós vivemos, né? Dá para viajar na maionese com o pensamento de Platão. Por isso que é mundo das ideias, tem muita ideia. Aristóteles, ele fala sobre o motor imóvel. O que significa isso? Deus cria o mundo, vira as costas e deixa o mundo e não faz mais nada. Então ele é um motor imóvel. Apenas cria e não faz mais nada. Preste atenção nisso que eu estou falando, porque vai mudar esse pensamento lá na Idade Média. E aí, nós vamos passar então, se aqui na Idade Antiga é razão, lá na Idade Média, que aconteceu depois de Cristo, então existiu uma revolução aqui, ó, no meio entre Idade Antiga e Idade Média, é a vinda de Jesus, e aí começa toda a questão, a era da fé, né? Então sai aqui da questão racional de questionar tudo, vem a resposta de tudo, e aí começa o teocentrismo. Olha aí uma corrente filosófica. Teocentrismo. O que significa isso? Que Deus é o centro do universo. Quais são os dois principais filósofos e depois teólogos também da igreja, né, neste período? Agostinho, ou Santo Agostinho, conhecido pela Igreja Católica, e São Tomás de Aquino. Mas eles não deixaram para trás a filosofia de Aristóteles e nem a filosofia de Platão. Agostinho, ele vai traduzir para a fé, né, colocando Deus no meio, a ideia de Platão. Então, ele é considerado o pai do neoplatonismo, o novo Platão, novo platonismo, novo pensamento de Platão. Ele também, Agostinho, é considerado o pai da patrística. A patrística são os primeiros pais da igreja, os primeiros pensadores da igreja. Já São Tomás de Aquino vai traduzir o pensamento de Aristóteles. Então, ó, Platão, e daí depois São Tomás de Aquino para Aristóteles. Mas ele vai mudar um conceito. Ele vai falar assim, que Deus, sim, ele é o motor, mas ele é o criador do mundo, né? Mas ele não é imóvel, ele está junto com a sua criação. Então ele coloca novamente Deus no meio da filosofia de Aristóteles. Então é esse pensamento aí, por isso que eu pedi para vocês guardarem, porque voltou, né, aqui. E eu falo para vocês, hoje, para a Igreja Católica, eles são os maiores pensamentos e a teologia deles continua sendo estudada até o dia de hoje.
né? Então, São Tomás de Aquino, principalmente, porque ele é o pai da escolástica, né? O período escolástico. O que significa isso? Foi a partir desse momento que começou as faculdades, as universidades, né? Através desse pensamento. Porque para que eu tenha mais fé, eu preciso conhecer. Então, dá-lhe a estudar para que eu possa obter esse conhecimento. Já na Idade Moderna, nós vamos mudar novamente aqui, não vai ser fé, mas vai voltar à questão racional, razão. E aí vai surgir alguns filósofos importantes na Idade Moderna. Um deles é Descartes. Falei Descartes porque não se escreve com S aqui no meio. Que ele é o pai do racionalismo, ele fala, né, que o conhecimento já nasce junto com a pessoa, precisa apenas, né, estimulá-lo para que ele venha para fora. E aí, existe então esse movimento chamado racionalismo, daí o pai é Descartes, e aí nós vamos trazer Hume como pai do empirismo, que para conhecer eu preciso fazer uma experiência. Isso que significa a questão do empirismo. Mas surgiu um filósofo aí, muito importante, que é Kant, o tão temido Kant, tanto pelos filósofos, né, quanto para os teólogos e pensadores aí da história. Ele sempre vai aparecer. E ele vai falar sobre o iluminismo, né? Então eu preciso sair, lembra? Ó, Kant, então, ele vai voltar lá para a Idade Antiga para conhecer um pouquinho mais sobre a Idade Antiga, para falar um pouquinho sobre o iluminismo. Eu preciso conhecer aquilo que está fora do meu alcance, eu preciso buscar. E aí vem essa palavrinha, esclarecimento. Eu preciso esclarecer o que tem aqui dentro, não posso ficar apenas com o meu pensamento, eu tenho que sair de mim mesmo. Então esses foram os filósofos e algumas correntes filosóficas importantes para a Idade Moderna. E aqui não é nem fé e nem razão lá na Idade Contemporânea, é a questão da existência. Um cara muito importante para esse período foi Sartre. Porque aqui começou a se questionar muito sobre a questão da liberdade, sobre escolha, decisões. E Sartre ele fala que a liberdade nos condena. Sabe por quê? Porque nós podemos fazer aquilo que bem entender. As escolhas são nossas. E isso pode, né, se eu escolher coisas erradas, isso pode me condenar. Né? Então, ele fala essa famosa frase, a liberdade nos condena. Vem um outro cara aí. Como é a existência, então eu preciso começar a se questionar quem eu sou, por que eu existo, por que eu estou neste mundo. Então vem Freud também questionar sobre esse período. E aí ele começa a estudar um pouquinho sobre a questão psicanalítica, ele é o pai da psicanálise, né? Ele fala um pouquinho sobre a libido, sobre a sexualidade, sobre o prazer, sobre a vontade, né? Ele começa a questionar tudo sobre o ser humano. Então, Sartre, Freud, vem também um cara aí famoso, né, para os socialistas, principalmente, para os sociólogos, que é Marx. Que vem aí tentar combater pelo menos o capitalismo. Né? O que é o capitalismo? Nada mais, nada menos que a burguesia que busca os mais pobres para se favorecer, para trabalhar para eles e conseguir mais dinheiro. Então, olha que interessante. Então, Idade Média, teocentrismo. Aqui na Idade Moderna, não é teocentrismo. O homem se torna centro do universo. Né? Então, começa o antropocentrismo. E tem outras questões também, questão geográfica, né? A Terra, ela já não se torna mais plana como era na Idade Média, mas vem Galileu Galilei lá na Idade Moderna e fala, não, a Terra ela é redonda, é condenado pela Igreja, e daí a gente vai estudar mais para frente sobre isso. Então, essa é mais ou menos a linha histórica sobre a história da filosofia. É claro, nós vamos aprofundar nas próximas aulas, cada filósofo, cada idade, né? E é isso, gente. Então, vamos se preparar para a próxima aula. Vou deixar como referência alguns livros para que vocês possam ler. E já dou uma dica para vocês. Peguem um amiguinho aqui, um nomezinho que está aqui no quadro para ser amigo para o semestre inteiro, para que os trabalhos também sejam envolvidos com esse nomezinho de vocês que vocês pegaram. Então, um grande abraço e até a próxima aula.